Senhoras e senhores, sejam extremamente bem-vindos ao Laurito Show! O seu novo programa favorito de toda a World Wide Web. E a pergunta que eu te faço, meu caro telespec, é a seguinte: você tá bem? Espero que sim, porque hoje nós temos um conteúdo com selo Augusto Liberato de qualidade. Vamos reagir a lendas urbanas que se tornaram reais, hein? Que medo, hein? Então, sem mais delongas, porque eu não quero perder a retenção do vídeo e eu sei que você tem TDAH, começa agora o quadro de reacts, o Laurito Show, o quadro Conteúdo Fácil, porque react é um conteúdo fácil. Começa agora, Conteúdo Fácil. Conteúdo Fácil. Conteúdo fácil. Então vamos lá, minha rapaziadinha. Lendas urbanas que se tornaram casos reais do canal Arquivo Obscuro, hein? Se inscreve lá, deixa o like pro cara, escreve lá: cheguei pelo Laurito Show, hein? Muito obrigado por esse maravilhoso conteúdo que estou roubando para facilitar o meu próprio trabalho. Tamo junto. West Hobart, um bairro antigo situado no coração de uma cidade histórica na Tasmânia. A Tasmânia fica na Austrália? É mesmo, rapaz? Caramba, que loucura! Na minha cabeça, a Tasmânia sempre foi uma ilhota do tamanho de uma praça que só tinha mato e demônio da Tasmânia rodopiando e fazendo blá 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 blá. Na Austrália, carrega uma atmosfera naturalmente inquietante. Ao longo dos anos, dezenas de relatos surgiram envolvendo aparições, vozes sussurradas no escuro e atividades paranormais inexplicáveis. Histórias contadas tanto por moradores quanto por turistas. Tanto por doidos quanto por noias. Grande parte desses relatos foi desacreditada, seja por falta de provas, seja por puro sensacionalismo. Ou pelo surto de crack que teve na região. E se tem uma coisa que o cracudo não tem, é credibilidade. Você nunca vai receber um conselho de bons investimentos vindo de um cracudo e você vai falar: verdade, hein? Não pensei por esse caminho. No entanto, uma dessas histórias parece conter um fragmento perturbador de verdade. Entre o fim dos anos 80 e meados da década de 90, rumores começaram a se espalhar sobre uma casa em West Hobart, dita tão assombrada que fazia com que seus moradores enlouquecessem. Mas essa é a casa? Porque se for essa casa, não deveria ser surpresa pra ninguém. Ela já tem o formato de uma caveira, e a caveira quer dizer veneno. Ó, tem um olhinho aqui, ó, tem o narizinho e a bocara. A notícia provocou alvoroço. Os vizinhos se afastavam, evitavam até mesmo passar pela calçada. O medo era real. E então, finalmente, as autoridades se envolveram. E o que encontraram foi surpreendente. Era Jonathan Galindo, o homem pateta! Ele continua solta, viu? A gente tá perdendo tempo aí falando de Neymar, de seleção, de eleição, de invasão alienígena, e estamos deixando mais uma vez a solta Jonathan Galindo, o homem pateta. Ele é tinhoso, ele não é coisa boa não, ele não é flor que se cheire. Ele tá aí, ó, vacila na rua aí pra tu ver. Os moradores da casa realmente apresentavam sinais de delírio, confusão mental e comportamentos irracionais. Mas não havia fantasmas ali. Pelo menos não do tipo que se esperava. O verdadeiro causador da maldição era algo mais sutil e sinistro. Uma planta chamada datura, crescendo silenciosamente sobre a casa. Com o passar dos meses, talvez anos, as folhas dessa planta caíam dentro da cisterna que abastecia a casa com água da chuva. Aí é foda. O barato sai caro, né? Vagabundo não quer pagar R$70 na conta d'água, mete esse negócio aí de tomar banho com água de chuva. Aí vai dar merda mesmo. É tipo aqueles vagabundos que não quer pagar pedreiro pra nada. Não, pode deixar que eu faço. Me compra aí 3 tijolos baianos, 2 argamassas Durepox. Eu conserto aqui sua cozinha. Sem saber, a família estava ingerindo microdoses de uma substância altamente alucinógena todo santo dia. Como é que chama essa planta aí? Agora eu fiquei interessado, hein? Como é que é? A datura, também conhecida como datura, como erva do diabo, trombeta de anjo ou pepino do diabo. Pepino do diabo é meu apelido com as mulheres.
Mas aquele pepininho in natura, picles. É o picles que vem no Big Mac. A dele é pequenininha. A datura, também conhecida como erva do diabo, trombeta de anjo ou pepino do diabo, pertence à família das plantas noturnas. Ela é visualmente inofensiva, com flores grandes e belas. Mas por dentro, carrega um veneno psicoativo fortíssimo. Ela era usada por tribos indígenas em rituais de passagem e também por sacerdotes astecas em sacrifícios humanos. Pra você ver, né? Não importa aonde o ser humano cresça na Terra, ele sempre vai arrumar um jeito de ficar louco. Você entende o tanto de planta que tem na natureza e que o ser humano fumou e ingeriu todas só pra ver qual que vai dar barato? A gente tá sempre nessa eterna fuga da realidade, mano. Até mesmo os povos indígenas, que tudo que faz é caçar, transar e fazer uma dancinha na fogueira. Ainda assim, eles estão cansados dessa rotina. Eles precisam ficar loucos de alguma maneira, velho. A gente é uma causa perdida no mundo, mano. Bem que o povo da igreja falava. Na religião voodoo do Haiti, a mesma planta compõe fórmulas que supostamente causam um estado zumbi. Em doses pequenas, a datura provoca confusão, alucinações visuais e perda de noção do tempo. Em até aí também, né? Tem uma outra também que faz isso. Doses maiores, pode levar à paralisia, coma e até a morte. Na casa de West Hobart, o que parecia ser um caso clássico de assombração era, na verdade, um lento envenenamento espiritual, provocado não por espíritos, mas por uma toxina invisível escorrendo pela torneira. Então não é espiritual, filha da puta! Que porra de frase é essa? Estava ocorrendo um envenenamento espiritual, não feito por espíritos. Vai tomar no cu! Então eu tô com um grave problema de saúde. Mas como é que tá a sua saúde? Tá ótimo, tá me faltando só dinheiro. É isso que você responde no médico, caralho? Se você voltasse no tempo para Staten Island nos anos 70... Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca ia voltar pra Staten Island nos anos 70. Eu ia voltar pro dia que o Corinthians foi campeão mundial, tá ligado? Porque eu ia chapar o Globo tudo de novo. Inclusive, eu não voltaria pro tempo de jeito nenhum. O pessoal fala, se eu pudesse voltar no tempo quando eu tinha 15 anos, com a mente que eu tenho hoje, Deus me livre. Tem que viver tudo de novo. Escola, faculdade, não, Deus me livre. Não, tá bom assim. Não tá bom, na verdade. Mas, pô, já tô acostumado com como que eu tô agora. Eu não quero ter que reviver tudo, porque aí eu não vou ser nem amigo dos meus amigos, porque se eu tenho a cabeça de hoje, eu não vou querer andar com meus amigos criança, porque eu não sou criança. Eu vou ser um adulto num corpo pequeno, eu vou ser um anão, porque um adulto ia querer andar com criança, hein? Jeffrey Epstein, Donald Trump, cadeia nele! Não demoraria muito para ouvir um nome sussurrado com receio entre os moradores: Cropsey. A lenda urbana dizia que Cropsey era um sequestrador de crianças. Um homem deformado, com ganchos no lugar das mãos, cicatrizes profundas e queimaduras grotescas que cobriam seu rosto e corpo. Ele vagava pelas florestas da ilha, raptando crianças como uma forma doentia de lidar com a perda do próprio filho. Mano, é foda. É uma história triste, mano. Às vezes o cara passou a vida inteira tentando adotar uma criança, mas ele não conseguia, porque ele era muito feio, aí as crianças tinham medo dele. E às vezes eu acho que ele até conseguiu adotar a criança, porque a criança tá no orfanato. A vida não é a Tiquititas, não tinha muita alegria e diversão com Mila e sua turma. Aí a criança ia porque, pô, antes de ir com um cara feio do que morrer nessa miséria. Só que o cara, ele não tem mão, ele tem ganchos. Aí a criança fala, papai, vai ter que trocar minha fralda. E aí numa dessa, meu amigo, muitas crianças se perderam. Que horror, meu Deus do céu. Desculpa, Deus. A história parecia absurda. Um conto criado por pais preocupados para manter seus filhos longe das florestas. Mas, como tantas outras lendas, havia algo escondido por trás da fantasia. Algo terrivelmente real. Nos anos 80, crianças começaram a desaparecer de verdade em Staten Island. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Rand nasceu em Manhattan em É foda, né, mano?
cara de boca fina não dá pra confiar. Se você, meu amigo, tem boca fina assim, ó, essa boquinha de CD player, essa boquinha murcha, essa boquinha de chupar limão, essa boquinha de meia suja, faz agora um procedimento pra botar ácido hialurônico, ácido hialurônico. Enche a boca de silicone, caralho. Bota 2 salsichas na boca, porque não anda com essa boca murcha aí. Essa boca murcha aí é sinal de mau caratismo, mano. É errado julgar pelas aparências? É errado ter uma boca assim, caralho. No final da década de 60, mudou-se para Staten Island e passou a trabalhar no temido Willowbrook, uma escola estadual conhecida por abusos e negligência contra crianças com deficiência. Por que a escola era conhecida assim e ninguém fechou essa escola? Qual o sentido? Em 1969, ele foi preso por Gilberto Barros. Água na Carol, água! Vai, Cassinão! Faz um carinho em mim, Brasil! Adoro Gilberto Barros. Foi preso por tentar atacar uma menina de 9 anos, mas cumpriu pena e foi solto pouco mais de 1 ano depois. Infelizmente, a paz nunca retornou a Staten Island. Logo após sua liberação, relatos de desaparecimentos voltaram a surgir. Entre eles, o de Alice Pereira, uma garotinha de 5 anos que sumiu sem deixar vestígios. Durante os anos seguintes, outras crianças desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Randy era sempre o último a ser visto com elas, mas nunca havia provas suficientes para mantê-lo atrás das grades por muito tempo. Foi só em 1987, com o desaparecimento de Jennifer Schweiger. É claro, né? Quando a Jennifer Schweiger desaparece, o pessoal vai atrás. Mas quando é Alice Pereira, foda-se. Ah, é latina. Latina é assim mesmo. Latina é um povo solto. Latina não fica em casa, não. Deve estar jogando pros funkeiros essa Alice aí. A americana é tudo filha da... Uma menina de 12 anos com síndrome de Down, que a situação começou a mudar. O corpo de Jennifer foi encontrado enterrado perto de onde Randy vivia. Pela primeira vez, havia uma conexão inegável e, em 1988, André Randy foi condenado à prisão perpétua. Bela hairline, hein, cara? Durante os anos seguintes, novas provas o ligaram a outros casos de crianças desaparecidas. E em 2004, ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Reparem que Gilberto Barros continua atrás dele. Ele não desistiu em nenhum momento. Água na Carol, água! Em 2004, ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Isso garantiu que ele permaneceria preso ao menos até 2037, quando teria 93 anos. A lenda de Cropsey era real. Ele andava pelas ruas, mas não com ganchos ou queimaduras. Andava com o rosto comum de um predador escondido no meio de todo mundo. Ou seja, ele anda como qualquer outro predador. Todo predador vai andar comum com um rosto comum. Nenhum outro predador vai andar com uma camisa "Eu adoro molestar pessoas". Nenhum criminoso vai tatuar na testa "Hoje irei furtar 30 celulares da Paulista". Na minha testa caberia. E pensando assim seria muito mais fácil, né, mano? Mas ninguém quer facilitar o trabalho da polícia brasileira. Nas margens tranquilas de North Pond, no coração do Vale de Kennebec, no estado de Maine, centenas de famílias, buscando sossego e isolamento, construíram suas cabanas em meio à natureza. Rodeada por colinas verdes, florestas densas e águas serenas, a região era descrita por muitos como o lugar mais pacífico do mundo. Pra mim isso é um pesadelo. Eu só olho pra isso e falo, ou vai ter fantasma, ou o diabo vai aparecer à noite. Imagina morar nos bagulho de madeira, não tem um Wi-Fi rápido. Toda vez que eu quiser comprar uma bisnaguinha no mercado, eu tenho que pegar um trator pra andar na porra dessa floresta. Aí tem que acender lampião pra dormir, aranha andando na sua boca à noite, igual a Billie Eilish. Um silêncio tenebroso que eu vou ter que ouvir meus próprios pensamentos. Nossa, que pesadelo! Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Ai, que delícia! 1000 arrombamentos? Caramba, eu não consigo fazer 3 arrombamentos por ano. Se eu arrombo alguém 3 vezes por ano já é muito. Consensualmente, é claro, mas é muito. 1000? Caramba, que máquina do sexo! Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Os crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro.
era só sexo no pelo. Os ladrões levavam comida, livros, panelas, utensílios de cozinha, roupas, toalhas e até papel higiênico. Às vezes as pessoas não tinham porra nenhuma pra se roubar, o cara roubava isso. Não tem energia elétrica, não tem televisão, vou roubar o quê? Vou roubar aqui o pacote de chocolícia? Vou roubar o jogo de cama? Vou pegar essa caneca aqui do Power Rangers? De mão vazia eu não saio. Sem qualquer suspeito, a população passou a chamar o responsável de o Mendigo de North Pond, uma figura que, com o passar do tempo, tornou-se quase um mito local. Grupos de moradores chegaram a organizar buscas pela floresta, mas nunca encontraram sequer uma pegada. Em 2002, durante uma reunião entre proprietários das cabanas, um fato chocou. Quase todos os presentes levantaram a mão ao serem perguntados se já haviam sido vítimas dos arrombamentos. O maluco passou a saroba em todo mundo. E esse cara é bom. O mistério só foi resolvido mais de uma década depois, em abril de 2013, quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem... Dedicou anos aos arrombamentos, aí é foda. Quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem no meio da floresta. Seu nome era Christopher Thomas Knight. É sempre um calveludo, né? Toda vez que você quer retratar um doido, um cara desagradável, um cara meio maluco, um cara que não tá bem da cabeça, é sempre retratado como um calveludo e de barba. É sempre esse visual aqui, mano. Nada no topo, uma coisinha aqui, um Ash Ketchum aqui, ó, na lateral e uma barba grande e desgrenhada. É sempre assim que é o doido. É por isso que não deixa o cabelo crescer. Vão achar que eu vou arrombar as cabanas dos outros aí. Aí não dá, né, mano? O Christopher havia abandonado a sociedade em 1986, aos 20 anos de idade, poucos anos após se formar no ensino médio. O maluco fugiu de casa e esqueceu o caminho, mano. Tem muito mendigo que é mendigo por causa disso, sabia? O cara tem uma TDAH severa, ele sai de casa, aí ele esquece o caminho e ele fala, bom, agora eu moro aqui, né? E aí se vira. Sem deixar carta ou aviso, ele simplesmente desapareceu. Durante 27 anos, viveu completamente sozinho em uma barraca de nylon, sem aquecimento, sobrevivendo apenas dos itens que roubava das cabanas próximas. Ele suportou invernos com temperaturas de até menos 20 graus sem jamais acender uma fogueira. Isso tudo para não ser descoberto. Ele caminhava apenas à noite, usava gambiarras para abafar os passos e não teve uma única conversa com outro ser humano em quase 3 décadas. Muita gente vai falar agora, ai que sonho, não ter que falar com ninguém durante 30 anos, eu odeio as pessoas, eu sou muito antissocial. Ai, porque não vem logo o meteoro e acaba com a Terra? Meu amigo, se você for pra cozinha e abrir o armário, vai ter uma... Exceto por uma vez, quando murmurou um oi para um caminhante que cruzou seu caminho. Quando foi levado à delegacia... se esse cara chega e fala oi pra você, realmente boa coisa não vai vir. Parecia não saber mais como se comunicar. Sentia vergonha. Disse que havia perdido a noção do tempo e que acreditava estar na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Ah, com certeza, nesses arrombamentos aí, ele chupou o pepino do diabo e ficou, ó, virulei. Seus únicos pertences pessoais eram os óculos, os mesmos que usava no anuário do colégio. Todo o resto, de roupa íntima ao casaco, era fruto dos arrombamentos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A prisão pra ele ia ser super da hora, né, mano? O maluco tava dormindo numa barraca de nylon, roubando carcinha pra usar. Aí chega lá, tem um uniforme, refeição, uma cama. Porque ele não tá indo pra Tremembé. Ele tá indo na prisão dos Estados Unidos, que é a melhor prisão que tem. Todo mundo fala inglês lá. E nos Estados Unidos, quando você sai da prisão, você pode fazer um disco de rap, porque aí você vai ter o street cred. Você vai ter moral nas ruas. E, pô, eu consigo ver esse cara mandando um rap bolado no metrô. A polícia acredita que ele esteja vivendo uma vida tranquila e discreta em alguma parte rural do Maine. Entre o final dos anos 80 e 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Circulavam boatos sobre um homem chamado Purple aqui, uma figura musculosa de pele escura e comportamento profundamente imprevisível. Segundo os relatos, ele caminhava pelas ruas de Liverpool e arredores em busca de jovens fortes, especialmente jogadores de rugby e rapazes musculosos.
e então fazia um pedido. Posso tocar? Posso mamar? Posso mamar no sigilinho? Eu tiro uma moto no seu nome. E então fazia um pedido. Posso tocar seus músculos? O pedido, à primeira vista, parecia apenas estranho, mas havia algo na forma como ele tocava. Olha só. Na intensidade do toque, no tempo prolongado demais. Purple aqui não se contentava apenas em tocar. Ele apertava os músculos por longos segundos, fazia os rapazes se abaixarem para sentir suas coxas e pedia para que posassem como fisiculturistas. É porque os caras é tonto. É porque isso é na Inglaterra. Se é no Rio de Janeiro, tem um maluco desse que todo dia ele fica abordando um ou outro cara pra apertar os músculos. Esse cara já tinha tomado um pau há muito tempo. 80% de todas essas histórias de Jack aí que rola, se fosse no Rio de Janeiro e o cara trombasse com o maluco errado, tinha acabado muito cedo. Em alguns casos, até oferecia dicas de nutrição e treino. Inicialmente, muitos achavam que se tratava apenas de um personagem excêntrico, um boato espalhado por adolescentes em tom de zoação. Mas com o tempo, a figura lendária revelou-se real. Seu nome verdadeiro? Akin Whale. Bacana. Aki viajava frequentemente de trem, carregando uma sacola plástica e Ele parece o Young Jeezy. Lembra do Young Jeezy? abordava rapazes em várias cidades da Inglaterra com o mesmo pedido. Seu rosto apareceu diversas vezes em jornais locais. Apesar da bizarrice, durante muito tempo ele foi acusado apenas de assédio. Os caras fizeram uma homenagem pra ele, mano. Vai se fuder. Não é uma placa de cuidado com um maluco esquisito. É tipo, esse maluco aí ele é engraçado, meu. Me apalpou até umas horas. Se é no Rio de Janeiro isso. Até que algo terrível aconteceu. Em 1986, o jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Purple aqui. Ai, meu Deus. Assustado com a abordagem, o Gary fugiu. Dias depois, enquanto nadava em uma piscina pública, ele percebeu que o Aki o estava observando. Em pânico, ele correu para a estação de trem, tentando escapar pelos trilhos. Ele acabou tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. Caralho. Purple aqui foi condenado por homicídio culposo e assédio a 14 meninos diferentes. Ele cumpriu 2 anos e meio de prisão, mas recorreu alegando racismo no julgamento e, surpreendentemente, foi absolvido por falta de provas diretas de culpa. Caralho, essa história é muito complexa, eu não consigo ter uma opinião. Porque o maluco é esquisito pra caralho, ele fica pedindo pra palpar os outros, mas pelo que eu tô entendendo, não era nada forçado. Ele pedia e os caras deixavam, era só um pouco meio tipo esquisito. E aí ele ia falar com o moleque, aí o moleque correu. Porque também é esquisito um cara gigante pedir pra te tocar, né? O moleque tá certo. Mas aí, às vezes, o cara ele só foi pra piscina mesmo, tá um tibum. E aí o moleque viu ele e saiu correndo. Aí o moleque saiu correndo por quê? Ele é racista? Ou porque ele lembrou que era um cara esquisito? Eu não sei, mano, eu não sei, essa história é muito complexa. Mas o padrão de comportamento continuou. Entre 1988 e 2006, ele foi preso diversas vezes por reincidir em sua obsessão. Em 2003, ele foi acusado de mais de 15 casos de assédio e intimidação de testemunhas, recebendo a pena de 6 anos de prisão. Ah, tá. Então era meio forçado o bagulho. Não era só, let me feel those buskals. E o cara, oh yeah, baby, oh. Aí o cara fazia assim e ele, oh yeah. Oh. Quando solto, infringiu novamente as restrições e foi preso outras 2 vezes, em 2010 e em 2015. Boatos chegaram a circular de que ele teria morrido durante a pandemia, mas em 2023, vídeos começaram a surgir mostrando o Purple aqui andando pelas ruas e repetindo seu velho hábito, pedir para tocar nos músculos de estranhos. Hoje, Purple aqui ainda está vivo, e tudo indica que continuará com seus comportamentos peculiares, com ou sem consentimento. Aí, ó. O que eu tô falando? Que eu tô falando? Que eu acabei de falar? Toca aqui, Purple. Toca aqui. Com ou sem consentimento, por muitos anos ainda. Nas profundezas da floresta de Fribourg, no oeste da Suíça,
Próximo à pequena cidade de Moule, uma figura começou a assombrar o imaginário popular no início dos anos 2000. Sempre solitário, sempre calado, Le Loyon era descrito como uma entidade humana, ou quase isso. Le Loyon, ótimo nome. Segundo dezenas de relatos colhidos ao longo dos anos, Le Loyon era alto, com cerca Le Loyon. de 1,80 m e vestia um macacão militar antigo. Ah, bom, 1,80 m, né? Porque homem com menos de 1,80 m nem homem é, né? É hobbit. Um longo manto escuro e o mais perturbador, uma máscara de gás vintage que cobria completamente seu rosto. Às vezes ele é fã do Cauê Moura, né? Deixa a letra! Ah! Pegando! A maioria das testemunhas dizia que ele não era agressivo, nem tentava se aproximar. Apenas caminhava vagarosamente por trilhas isoladas da floresta. Ele tava só procurando um evento de cosplay, um Anime Friends, uma BGS. Mas sua simples presença provocava pânico, especialmente entre as crianças que choravam ao vê-lo. Criança chora por tudo também. Vez ou outra, pais assustados chamavam a polícia, mas Le Loyon nunca era encontrado. Esses pais é tudo Nutella. Toda vez que eu tava andando na rua com meus pais, eu vi um homem de máscara. Se eu ameaçasse chorar, meu pai me batia, que é pra eu não ter essa frescura. Como toda figura misteriosa, logo surgiram interpretações. Uns diziam que se tratava do fantasma de um soldado perturbado. Outros juravam que era um alienígena tentando se esconder. Le Loyon passou a ser chamado de o Estranho de Moule, uma espécie de lenda viva, ou talvez morta. Durante muito tempo, ele era apenas um nome sussurrado em fogueiras. Eu achei que ele ia falar que ele é apenas um nóia. Uma história contada entre moradores. Até que em 2013, tudo mudou. Opa. Um homem conseguiu tirar uma foto de Le Loyon que foi publicada pelo jornal suíço Le Matin. A imagem se espalhou como fogo. Nossa! Uau! Essa foto foi pro jornal? Caralho, como não tem notícia na Suíça, né, mano? Não tem crime, não tem nada acontecendo. Esta foto de merda foi pro jornal e se espalhou como fogo. A puta foto nada a ver, que pode claramente ser forjada. Foi a manchete. Não tá acontecendo nada no país, mano, nada. Caralho, às vezes o maluco, mano, ele só tá andando ali formando a urinha dele, mano. De boa, o cara gosta de se fantasiar. Essa bosta foi o destaque do Notícias Populares da Suíça. Vai se fuder. Curiosos de todo o país começaram a visitar a floresta na esperança de encontrá-lo. O último avistamento confirmado aconteceu em junho de 2013, quando uma moradora local, Marianne, viu a figura caminhando lentamente com um buquê de flores nas mãos. Ah, ele tava indo pra um date. Galera, hoje em dia não tem mais essa de comprar roupa na Renner ou na Riachuelo. Hoje em dia o pessoal quer se vestir que nem doidão. E tá tudo certo, tem que se fazer isso mesmo. Olha pra mim, mano, olha como eu me visto. Eu pareço um bicheiro ou um aposentado na Flórida ou um filho do Ace Ventura com a Thaís Carla. Eu sou esse cara. Ele tava indo pra um date, provavelmente com uma gótica. E aí vira notícia na Suíça. Um cara esquisito queria transar. Atenção, galera. Todo cara esquisito quer transar. Olha eu aqui. Dias depois, algo ainda mais perturbador foi encontrado. As roupas de Le Loyon dobradas cuidadosamente no meio da mata, ao lado de uma... Ele meteu no meio do mato, mano. Pegou a gotiquinha aqui, ó. Toma aqui, ó, no meio do mato, mano. Tábua de madeira com uma carta colada. Eita porra, ainda bateu com a tábua, que ela falou, me bate, me bate. Brincaram de escolinha, mano. A professora da reguada e deu a reguada na bunda dela com a lapa de madeira. Eu, Le Loyon, Le Loyon. O título? Certidão de óbito e testamento do fantasma de Moule. Opa. Embora pareça uma carta de despedida suicida, Opa. Provavelmente se tratava simplesmente de uma despedida de identidade de Le Loyon, para que pudesse desaparecer novamente no... Ah, ele perdeu a virgindade, ele mudou de nome. Ele falou, não preciso mais ser o Le Loyon, mano. Agora eu sou o Lelequinho. Deixou de ser esquisito, mano. Conheceu o calor da cavidade vaginal, nunca mais quis andar na mata. Anonimato. Até hoje, ninguém sabe quem era ou é Le Loyon. Essa foi a pior história que eu já ouvi.
No início dos anos 70, uma figura começou a assombrar os subúrbios entre Washington DC, Maryland e o norte da Virgínia. Mas não era um fantasma, tampouco um monstro. Era algo ainda mais surreal. Um homem vestido de coelho. Eu não acho que isso é mais surreal do que um monstro ou um espírito. À primeira vista, a ideia parecia absurda, mas os relatos começaram a se acumular. Um homem usando uma roupa branca, parecida com uma fantasia de coelho, surgia do nada em ruas desertas, bosques e trilhas. Era o Donnie Darko, o pior filme da humanidade. Como é chato e como é ruim esse filme Donnie Darko. Quem fala que gosta de Donnie Darko é porque gosta de parecer inteligente. Eu odeio quem gosta de Donnie Darko. Só que esse coelho não trazia ovos, e sim um machado. Era um coelho lenhador? Testemunhas relatavam encontros em que o homem ameaçava crianças e adultos, destruía Aí era um noia mesmo. Aí não tem como, aí tem que prender ele mesmo. Tentei passar um pano até agora, mas não consegui. propriedades com o machado e desaparecia antes que alguém conseguisse identificá-lo. É porque ele é um coelho, ele é rápido, né? Se ele tivesse vestido de tartaruga, pegavam ele rapidinho. Que bosta. Os avistamentos eram sempre em lugares afastados, com poucas testemunhas. Com o tempo, a história virou uma lenda. E como toda lenda urbana, ganhou elementos sobrenaturais. As pessoas diziam que o tal coelho assassino morava sob uma ponte em Que era uma toca. Colchester Road, no condado de Fairfax, e que ali Ele tá inventando esses nomes. Na cidade de Frasca Road, no condado de Flascos. Ele tá inventando. No condado de Fairfax, e que ali cometia rituais macabros. A origem da lenda, no entanto, tem um ponto de partida real. Em 1970, um casal estacionado perto da ponte relatou ter sido atacado por um homem desconhecido que lançou um machado contra o carro. Aos gritos, alegava que eles estavam invadindo a sua propriedade. O homem vestia roupas claras, possivelmente brancas. Mas nenhuma menção direta à fantasia de coelho foi feita no boletim de ocorrência da época. Mas quando a história chegou aos jornais, a figura do Homem de Branco se transformou em algo mais bizarro: o Bunny Man. Uau. Rapidamente, rumores se espalharam. Um maníaco vestido de coelho assombrava a floresta, armado com um machado e um ódio inexplicável por invasores. Mais uma vez, se fosse no Rio de Janeiro, esse coelho já tinha virado um guisado. Com o passar dos anos, a lenda ficou cada vez mais elaborada. Uma versão popular conta que em 1904, um asilo para doentes mentais havia sido construído perto da ponte. Quando os moradores da cidade... Nunca teve isso. Nunca teve essa porra. Aí foi só aparecer um cara vestido de coelho com um machado atacando os outros que do nada inventaram um hospital psiquiátrico. É sempre assim, mano. Os caras não têm criatividade, é muito clichê de história de terror essas paradas. Se revoltaram com a sua localização, os pacientes foram realocados. Mas durante o transporte, o ônibus teria sofrido um acidente. Todos os pacientes foram recapturados, exceto um, Douglas Griffin. A história segue dizendo que Griffin se escondeu na mata, sobrevivendo se alimentando de coelhos, cujos corpos começaram a aparecer mutilados na floresta. Até que em um certo Halloween, um grupo de adolescentes desapareceu ao visitar a ponte à meia-noite. Eles foram encontrados horas depois, pendurados como coelhos, sobre o vão da estrutura da ponte. Como assim pendurado como coelhos? Como é que se pendura um coelho? Existe um padrão, uma norma ABNT de como pendurar um coelho? É pela orelha, é pelo rabo, é pela pata? Aí eu não entendi muito bem. Desde então, dizem que quem visitar a Bunnyman Bridge exatamente à meia-noite, na noite de Halloween, encontrará o mesmo destino. E se eu passar lá, 00:01? Tá ligado? O maluco ele ataca, mas ele tem uma janela de apenas 1 minuto. Uma vez por ano no Halloween. É o lugar mais seguro do mundo, mano. Porque precisa de muito pra acontecer isso com você. É claro que essa parte da história é completamente fictícia. Não há registros do asilo, do acidente ou dos assassinatos. Mas o impacto da lenda é real.
A ponte de Colchester Road foi rebatizada informalmente de Bunnyman Bridge e tornou-se um ponto turístico. Há camisetas, cervejas artesanais, filmes de terror e até uma franquia inspirada na figura do coelho assassino. Eu acho que o pessoal inventa essas histórias justamente pra poder ter ponto turístico numa cidade que não tem porra nenhuma pra fazer. Na Colchester Bridge, no condado de Massachusetts. E até uma franquia inspirada na figura do coelho assassino. No fim, o que começou como um incidente bizarro virou uma parte do folclore moderno da Virgínia, alimentando o medo e a curiosidade de quem passa pela ponte até os dias de hoje. E ai, que medo. Não importa se é real ou não, desde que ninguém esteja ali à meia-noite. É isso aí, mano. O bagulho é o seguinte, se a mentira é mais legal que a verdade, conte a mentira sempre. E uma mentira contada 10 vezes é uma verdade. E uma verdade contada 10 vezes pode ser uma mentira, porque você tá falando muito. Por que você tá contando tanto essa história? Tá esquisito, hein? Tá mentindo. E é isso, galera, canal obscuro em lendas urbanas que viraram casos reais. Você conhece alguma lenda urbana? Tem alguma lenda na sua cidade? Comenta aí pra mim, me indique mais conteúdos para reagir. Você ficou com medo? Conta pra mim, digita, engaja, desgraça. É isso, galera, deixa seu like aí, tamo junto, Laurito Show ficando por aqui, até a próxima. Beijo do gordo. Uou!